E aí galera do nono ano, tudo bem com vocês? Professor Jair chegando para mais uma aula de arte e hoje nós iremos dividir nosso tempo em dois momentos. Primeiro momento, correção da atividade baseada na última agenda e logo em seguida nós iremos falar sobre o nosso tema de hoje. Lembrando para vocês que nós estamos explorando sobre o mundo da dança, nós estamos falando de algumas danças peculiares e algumas danças exclusivas de algumas regiões do Brasil e falando também um pouco da dança pelo mundo. Então nós vamos agora à correção, espero que esteja tudo em paz aí na sua casa, porque nós estamos bem, daqui a pouquinho estaremos juntos. Enquanto isso, nós vamos à nossa correção, fica atento a essas informações que eu vou trazer para vocês agora. Pegue o material e vamos lá começar a nossa correção. Na última aula, eu coloquei para que vocês fizessem a atividade na página 397 e nós estamos aqui na página 397, tanto tem o RA quanto tem uma atividade. Em equipe, pesquise em danças brasileiras ou estrangeiras que destaquem o giro e selecione vídeos que mostrem os movimentos. Em seguida, em uma roda de conversa, apresente a pesquisa aos demais colegas, exibindo os vídeos e demonstrando alguns passos da dança com destaque para o giro. Era interessante, seria bacana que nós tivéssemos esse momento, fosse possível, mas nesse momento não é de produção, né? Você vai trazendo ali as danças que você selecionou, tanto aqui do Brasil como do estrangeiro, para que a gente pudesse conhecer um pouco mais. Na aula passada nós falamos sobre o salto, né? Que é o pulo, que é um dos movimentos corporais que vai estar presente em vários ambientes, inclusive algumas danças e algum estilo dança que envolve também o esporte. Tem outra atividade que diz: anote situações do cotidiano em que é possível utilizar o salto ou o pulo, tá? Então, voltando para cá, o salto ou pulo é um movimento corporal utilizado no cotidiano em exercícios, brincadeiras e etc. Na dança, ele é elemento expressivo em que o corpo fica temporariamente suspenso do ar, sem suporte ou base de sustentação para se apoiar. Então, na dança, o salto é analisado em relação ao peso, leve, forte, e ao tempo, rápido ou lento. E os saltos podem ser executados da seguinte forma, e aqui ele trouxe: salto com dois pés, caindo com dois pés, iniciando com dois pés e caindo apenas um pé ou vice-versa, saltando em um mesmo pé e alternando os pés no salto. Então você viu todas essas informações e aqui na atividade, a primeira questão, você poderia estar anotando situações do cotidiano em que é possível utilizar saltos ou pulo. Então você ia lá tentar ver quais são essas atividades do cotidiano, situações do cotidiano. 2. Indique danças que utiliza salto em passos de movimento. Então você vai aqui colocar, existe salto no hip hop? Então você colocaria, se caso existir algum salto, tá? Mais à frente nós temos aqui uma informação sobre a dança grega, né, que também fez parte do nosso livro, né? Então, você está vendo aí a dança grega, ele vai apontando em alguns números aqui, algumas informações para que você possa estar contemplando. Você vai lá e olha essa dentro do objetivo do infográfico, tá? A dança bem perto, que é a dança grega. Bom, dando sequência à nossa aula, tá? Nós vamos agora para a página 300 e da página 398, tá? E 399, para que a gente possa trazer aqui umas informações sobre o que nós trabalhamos na aula passada. Justamente os rituais, festas, cerimônias não era feito por acaso, sim, consistiam em composições artísticas elaboradas, pensadas e executadas com exatidão e reverência. A dança era extremamente valorizada na Grécia Antiga, aparecendo em lendas e mitos e sendo disciplinas obrigatórias na formação do indivíduo, inclusive como requisito para a prática militar. Está aí representação
de um deus egípcio, tá? Você está vendo aí. Dando sequência à nossa aula, aqui algumas informações a respeito da ligação entre a dança e a religião e os poderes sobrenaturais que eram fortes, né? Refletiam em maneira de se movimentar, dramatizar, que imitavam deuses e deusas. Em alguma dessas danças, mescladas ao teatro, os dançarinos chegavam a se identificar, né, com isso. Por exemplo, os Horus, que normalmente usavam máscaras e executavam um gestual estipulado e acompanhado por canto e dança. Tá? Bem, então todas essas informações, elas estariam nessa sequência. Então vamos lá. Acredita-se que o início da orquestra grega nasceu com os agricultores que traziam a uva para a praça no centro de Atenas e as maçaravam com os pés em movimentos coordenados. Os pisadores deslocavam-se em forma de roda e cantavam para dar ritmo enquanto pisavam uva para vinho. Essa cerimônia durava dias. Enquanto esses pisadores estavam cansados, eram substituídos por outros que ficavam sentados em volta da praça, nos bancos de pedra. Em torno deles, a população de cidadãos formava fileira, sentadas em degraus. Acredita-se que essa disposição deu origem ao famoso teatro grego no século V a.C. Então, todas essas informações estão entrelaçadas, né, uma com a outra. Já durante a Idade Média, a igreja condenou a dança, pois, de acordo com a concepção católica, a virtude estava na alma e não na carne. Então percebam que todo o tempo a gente vai perceber algumas dificuldades nessa relação com a dança. E aqui o primeiro momento foi a igreja, né? A igreja compreendia que a virtude do ser humano estava somente na alma e não na carne. As danças romanas e da antiguidade, seus figurinos e suas linguagens extravagantes, assim com seus movimentos, começaram a ser vistos como libertinagem, então aqui, e desrespeito. Então a igreja católica, ela passa a ter essa visão. Porém, nos campos e nas comunidades rurais, mais afastadas dos grandes centros, a dança cerimonial pelas colheitas continuou a ser realizada de modo que nada poderia impedir o povo de manifestar corporalmente sua cultura. Então, por muito tempo, as pessoas tinham essa dificuldade porque estava atrelada à igreja, né? Debaixo do guarda-chuva da igreja, que a igreja falava, era via de regra, né? Então, cada local tinha suas proibições e seus movimentos de resistência. Em alguns países, a igreja tolerava algumas manifestações da dança e as proibia completamente outras. Olha, aqui a gente tem um caso de controvérsia em relação a isso, né? Em uns locais era livre e outros eram proibidos. Os jograis eram formados por dançarinos, músicos, poetas, atores, acrobatas, que iam de povoados em povoados, se apresentando, né, contando os fatos ocorridos em outras localidades e divertindo as pessoas nas praças, até mesmo nas cortes. Então, você consegue perceber que isso vai estar acompanhando durante toda a história, né? Nós vamos estar vendo isso, né? Esse acompanhamento aí que é importante, tá? Aqui vai trazer um jogral, que é o quê? O modo de declamação de poemas ou canções por coro. Então isso foi muito produzido em igrejas há um bom tempo, alternando o canto com a fala, né? Os jograis são bastante comuns como um gênero de peça teatral. Então a gente tem aí um pouco dessa ideia, certo? Dando sequência à nossa aula, nós vamos agora falar um pouquinho sobre a história da dança. É interessante a gente conhecer um pouco sobre essa história. Nesse texto, há aspectos interessantes que nos mostram o estreito vínculo entre dança e sociedade. É interessante que vocês possam dar um destaque para isso. Dança e sociedade estão vinculadas. Quando falamos em vinculados, aqui nós vamos perceber que há uma relação de proximidade. Além disso, ele nos apresenta como os movimentos em uma dança raramente são aleatórios ou sem significado. Nas canções sérias, as mãos eram mantidas na altura dos quadris. Nas joviais,
na altura do ombro. Um corpo com os braços para cima demonstra entusiasmo e liberdade, conveniente para jovens e danças alegres. O texto está falando justamente dessa história da dança e de momentos que são marcantes, né, na dança, tá? Então a gente continua trazendo aqui. Um corpo com os braços para cima demonstra entusiasmo e liberdade, conveniente para jovens e danças alegres. Os braços para baixo, na altura dos quadris, mostram reverência e recato, condizente com as danças mais sérias. São detalhes que nos acompanharam em toda a história da arte e que nos mostram como a dança passa de uma dança, é trabalhada com o intuito de elaborar uma composição artística. Olha que legal o saltarello, né? Na Idade Média surgiram e se desenvolveram muitas formas de dança, entre elas a estampinta, uma dança muito popular nessa época, relativamente rápida, e ela tinha uma característica profana, não religiosa, né? Sapateada e executada por todos os participantes com diversos trechos que se repetiam de acordo com as regras específicas. Então percebam que a dança ao longo dos anos, ela vai trazendo história, ela vai trazendo conhecimento e, é claro, entretenimento. Então, a igreja proibia em muitos momentos que a dança pudesse justamente trazer aquilo que as pessoas gostariam de expressar, que é justamente a liberdade, né? Quando a gente fala aqui, demonstrando entusiasmo, liberdade, né? Era conveniente para os jovens e essas danças elas eram alegres. Então, era muito complicado nessa época, porque em muitos casos se tinha uma ideia daquilo que era profano. Além da estampita, o saltarello também foi uma das danças profanas medieval que era popular, tá? Enquanto a estampita apresentava muitos passos sapateados, o saltarello era predominante e saltitante. Então eram diferenças que aconteciam na dança. Aqui a gente traz um pouco da imagem da saltarela que vai mostrar um pouco dos saltos, né? É um pouco saltitante, né? A gente consegue trazer essa definição. Então, quando nós falamos em história da arte, nós podemos trazer um pouco da história da dança, né? Os conflitos que ocorreram entre grupos, os conflitos que ocorreram entre Igreja Católica e as pessoas em relação à sua liberdade de expressar através da dança sua alegria. Como nós vimos no texto, em alguns locais um certo tipo de dança era proibido e condenado, em um outro lugar aquela dança ela podia ser executada. Outro ponto que chama a atenção no texto é que a igreja tinha essa relação de apresentar que o corpo, a carne, ele não tinha importância. O que nós tínhamos que dar valor e apresentar era o que era espiritual, né? E essa relação foi relação conflituosa por muito tempo. Eu vou ficando por aqui. Teremos um outro momento onde nós daremos continuidade. Um forte abraço. Pesquise mais sobre a dança, pesquise sobre a história da dança, sobre danças específicas, aquilo que chama a sua atenção. E na próxima aula nós vamos estar dando sequência.